Bem, nós recebemos as primeiras reclamações, representações dos familiares e para eles era uma reclamação recorrente a questão de que não teria havido nenhuma punição em relação aos graves atos praticados contra os desaparecidos e os mortos políticos. E quando fomos ler a lei da anistia, nós percebemos que realmente não havia nenhuma justificativa jurídica para aquilo que havia, para esses arquivamentos, para o não processamento desses autores dessas graves lesões. E o que mais nos espantou foi que não existia sequer algum processo contra esses autores dessas graves violações. Então, nós até esperávamos que existiriam processos arquivados, inquéritos arquivados, mas não existia nada. Então, o que aconteceu no período foi uma interpretação extremamente ampla, indefensável, sob qualquer aspecto jurídico, e nós entendemos que ainda havia espaço para que se questionasse essas responsabilidades no Brasil. Pelo texto da lei da anistia, não tem nada que diga que os autores, agentes do governo dessas graves violações estariam perdoados, até porque o governo brasileiro jamais admitiu que ele praticou qualquer ato. Então, como é que ele poderia perdoar nesses atos? O que vigorou foi realmente um pacto, um entendimento de que eles não poderiam responder por nenhum dos atos praticados na repressão aos militantes políticos. Agora, num certo momento, vocês começam a entrar com ações cíveis, já que as ações criminais não eram aceitas pela primeira instância. Né? Como é que foi essa virada? Então, nós sempre atuamos na área de direitos humanos, nós não tínhamos atribuição criminal. O que nós fizemos foi representar para os colegas da área criminal para que entrassem com as ações penais. Mas além da lei da anistia no Brasil, nós tínhamos um grave óbice que era a prescrição penal. Então, fora a lei da anistia, na área criminal teria que se encarar a prescrição. E nós entendemos que na área civil não teria esse mesmo óbice, porque a Constituição de 88 é expressa na imprescritibilidade de indenizações cíveis em relação às violações de direitos humanos. E nós entramos com essa interpretação, primeiramente com as ações cíveis. Em qual caso vocês entraram? Nós entramos com pedidos de reposição aos cofres públicos, por aquilo que o poder público já havia pago. Entramos com pedidos de perda de aposentadoria, cassação de patentes, e os réus foram aquelas figuras mais emblemáticas e comprovadamente partícipes de toda essa repressão. Então foram réus como Carlos Alberto Brilhante Ustra, Aldir Maciel, Romeu Tuma, Harry Shibata, Paulo Maluf, entre outros. Como é que você entrou nesse tema? Você tinha noção do que tinha ocorrido na ditadura? Você, como procuradora, quando caiu no seu colo, por que você tomou essa atitude? Esse tempo é bom, realmente caiu no meu colo, né? Eu fui transferida de área e o colega que era responsável por esses processos, Marlon Varchit, que depois continuou me dando um grande apoio nesse tema, passou para mim essa atribuição, ele iria ser promovido. E eu então fui participar, convidei os familiares para uma primeira reunião para me inteirar do que se tratava e tive essa noção de que nada havia sido feito, né? O pleito dos familiares nessa reunião era assim: não, nós só queremos que sejam abertos os arquivos, que os corpos dos nossos entes queridos sejam localizados e que os agentes sejam responsabilizados, ou seja, tudo, né? Isso foi em 2002. E eu tinha apenas a visão leiga, né? Apesar de ser procuradora, eu posso dizer que era uma visão leiga, porque isso não caía em concurso público, né? Eu nunca tinha lido nada sobre justiça de transição, e o que eu sabia apenas de lei de anistia no Brasil é que era um perdão bilateral, né? E que quando eu ouvi esse pleito dos familiares, das viúvas, né? Eu pensei, nossa, mas como assim? Essas pessoas estão mal informadas, porque se nada foi feito até hoje, é porque nada poderia ter sido feito. Eu imaginei que as autoridades, os juízes, todos aqueles que tinham contato de algum modo com esse tema, teriam tomado as atribuições que ainda, né, seriam cabíveis. E o que eu fui ver é que não havia sequer inquéritos instaurados pelas mortes, né? Elas diziam
o inquérito do meu marido foi arquivado com base na versão do suicídio. Então eu pensei que no primeiro momento eu deveria entrar com ações declaratórias, pelo menos buscando a verdade real, né? A gente nem falava em crime contra a humanidade no Brasil naquele período, e eu imaginei que pelo menos a declaração da verdade real, porque isso é uma coisa, a busca da verdade real, que é um princípio básico em direito penal. E então eu comecei a tentar localizar os inquéritos que teriam apurado as mortes desses militantes políticos, por essa fala, né? E o que eu fui descobrir é que não havia inquéritos apurando as mortes dos militantes políticos. O que existia eram inquéritos na justiça militar, onde esses militantes políticos eram os réus por crime contra a segurança nacional, e o inquérito a que elas se referiam era inquérito contra o próprio réu, e que tinha sido arquivado pela morte dele com base numa versão de suicídio. Nada foi instaurado em relação a nenhum desses mortos políticos no período. E isso foi antes ou depois das ações em relação a Perus? Não, isso foi junto, porque quando chegou nas minhas mãos, chegou apenas a questão humanitária de identificação dos corpos da Vala de Perus. Nós tínhamos 1.049 ossadas exumadas do cemitério de Perus e que aguardavam trabalho de análise. E esses trabalhos tinham sido interrompidos pela Unicamp e posteriormente pelo professor da USP, Dr. Daniel Munhoz. Então, quando esse tema chegou nas minhas mãos, a questão principal era se buscar desvendar a questão dos desaparecidos. Havia uma ossada em especial muito próxima de identificação, que era do Flávio Molina, porque a arcada dentária tinha muitas coincidências. Ele era um dos poucos desaparecidos políticos que tinha informações sobre a arcada dentária. E mesmo assim, o governo não havia feito, até então, de 1990 até o ano 2002, nenhum exame de DNA para confirmar essa ossada. Então, o caso chegou principalmente às nossas mãos por conta disso. Mas, como eu disse, eu convidei os familiares para um primeiro encontro, para entender bem do que se tratava, e a questão então se apresentou muito maior do que aquilo, né? Eu tinha um inquérito nas minhas mãos, inquérito número 5 de 99, que tratava basicamente da falta de exame de DNA de Flávio Molina, mas aquilo era apenas a ponta de um iceberg. E daí, a partir dessa reunião com os familiares, quais as medidas que são tomadas? Já tinha noção de que as ordens partiam do mais alto comando do país? Nesse tempo, eu vou dizer assim, parece que era uma coisa muito óbvia. Eu, para mim, pelo menos, nem tinha assim tanta noção do tamanho da quebra da legalidade que havia no período. Até então, apenas o que eu tinha lido são os livros tipo Ditadura, do Hélio Gaspari, e para mim, pelo menos, não ficava muito claro que parecia que eram excessos, né, dos agentes da repressão. Mas, de qualquer forma, como eles eram agentes do poder público, o poder público tinha que responder por essas mortes, pela localização dos corpos. Então, nós nunca tivemos dúvida da responsabilidade do poder público, do governo federal, do governo estadual. Agora, a extensão dessa responsabilidade, o quão direta era essa responsabilidade, é que não tinha isso muito claro ainda. E cada vez mais a gente vê que era uma responsabilidade direta dos mais altos escalões. Essas descobertas aí dos papéis da CIA, em que muda a situação? Eu acho que reforça a nossa luta, reforça as nossas ações, reforça a luta dos familiares, mas para os familiares e para nós que depois passamos a atuar assim, tão diretamente nesse tema, praticamente não traz nada de novo, traz de certa forma um alento, porque comprova aquilo que todos vinham falando, e por outro lado também, para os familiares principalmente, abre outra vez aquela ferida, reforça a dor, porque o que eles dizem é que no Brasil existe uma revelação da verdade a conta-gotas. E isso é terrível, porque a ferida não cessa, né? A ferida não se cicatriza.
só para, né, dar um exemplo, sempre foi dito que, por exemplo, essas questões de 74 realmente foram excessos, que o governo já não pactuava mais com essa postura, que o governo mais sangrento foi o do general Médici, e que no governo Geisel a situação já era para buscando uma conciliação, um fechamento. E na verdade não, né? Não era uma busca de conciliação, era uma busca de aniquilação desses chamados inimigos. E quem eram esses inimigos? Estudantes, militantes políticos que já estavam em situação absolutamente precária nas matas, correndo, fugindo, e que não haveria a menor necessidade de se exterminar essas pessoas, né? Porque o governo já estava totalmente consolidado, ele já tinha nas mãos todo o controle do cenário. Quais os casos mais chocantes que você ouviu? Nossa, tem muitos casos chocantes, né? A gente vê situações em que os filhos foram tirados dos pais, né? O caso do Virgílio Gomes da Silva é um dos primeiros casos de desaparecimento, né? Até 67, 69 eles matavam e pronto, mas a partir de 69 eles passaram a ocultar os corpos. Então o caso do Virgílio Gomes da Silva, que fez o Jonas do filme Que Ex-Companheiro, até no filme ele é retratado de uma maneira muito dura, mas a família diz que ele era uma pessoa muito doce, e ele foi barbaramente torturado. Ele era um atleta, então ele tinha muita resistência à tortura, né? E para mim, assim, foi uma situação muito horrível ver tudo que ele passou. E mais que isso, ele treinou os filhos para saberem que um dia o pai ia ser levado e que os filhos não poderiam falar jamais quem era o pai deles. Então, o Virgílio foi preso, a família foi presa, a mãe, uma criancinha que na época a filhinha mais nova tinha 6 meses, 8 meses, davam choquinhos na frente da mãe, para a mãe poder falar o destino do marido, e riam dela. Hoje em dia riem, falam assim, mas era fraquinho, né? Minha criança chorando na frente dela, tendo ali, tomando choque nos pés, né? E os meninos mais velhos foram levados, cada um para um lado, para um orfanato, e meses depois, em que o pai já tinha sido morto, a mãe já tinha conseguido o direito ao exílio e continuava procurando os filhos, eles negavam nos orfanatos onde eles estavam quem eles eram. E imagina o sofrimento, né, a extensão do sofrimento para essa família. E depois eles acabaram conseguindo ser reunidos e foram exilados em Cuba, se formaram, são grandes profissionais, e hoje eles realmente são pessoas assim por quem eu tenho uma grande admiração. Agora, isso é uma agulha no palheiro, né? Porque as histórias são impressionantes, né? Os desaparecimentos, a luta, as mulheres que lutaram no Araguaia, as moças, né? A gente tem até uma peça chamada Guerrilheiras, em que elas são retratadas, cada uma. Teve uma das moças, agora me fala o nome dela, ela recebeu mais de 100 tiros. Então, era uma coisa absolutamente covarde, né, com elas. Eram jovens, pessoas que tinham um sonho, que lutavam por um ideal, e que, por mais que na época elas estivessem ofendendo a lei, elas poderiam ser presas, né? Mas não, elas passaram por situações que nem o ser humano imagina. E o caso do espanhol? O caso do espanhol é interessante. Esse espanhol é o Miguel Sabá-Noé. O Miguel Sabá-Noé não era um militante político. O Miguel Sabá-Noé era um vendedor de carros que veio para o Brasil fazer um serviço, mas ele estava muito chocado, muito deprimido com aquela situação de golpe no Brasil e também na América Latina. Ele era espanhol, mas estava morando na Venezuela. Então ele tinha um diário em que ele escrevia pensamentos dele, e ele estava longe da família já havia algum tempo, tinha se separado, então ele estava passando por um período muito difícil e foi encontrado falando sozinho em espanhol numa estação de trem e foi preso. E por quê? Por absoluta ignorância dos agentes da ditadura, que achavam, né, que qualquer pessoa que tivesse um passaporte da América Latina e que tivesse alguns escritos ligados à justiça, à igualdade, poderia já ser um subversivo, né? Foi preso, mas ele teve ainda mais um azar de ser preso na mesma semana, na mesma conjuntura que a Sônia Angel foi presa. A Sônia era a ex-mulher do Stuart Angel, que tinha sido morto também em situações
terríveis, em situação terrível no Rio de Janeiro. Então, tinha sido presos a Sônia, o Bicalho Lana, que então era o companheiro da Sônia, e o Miguel Sabanuê. E, ao que tudo indica, talvez ele tenha presenciado as torturas, né? E ele foi também torturado. E na ficha dele consta, né, nessas célebres fichas do DOPS, que era de uma ignorância absurda, né? Tinha fichamento até do Karl Marx, o Karl Marx foi fichado no Brasil, tinha fichamento do Papa, né? Qualquer figura assim, eles já fichavam. E na ficha do Miguel Sabanuê constava assim: nada tem de subversivo, metido a filósofo. Nada, nada. Mas ele morreu em tortura, e eu acho que foi como uma espécie de queima de arquivos. As pessoas que estavam presas lá nessa semana falaram, né, que ouviam gritos em espanhol, né, de socorro, de por madre Dios, né, e ele foi enterrado no Brasil. Bem, aí o que acontece? O que acontece é que os filhos dele, né, disse que ele tinha passado por uma ruptura no casamento, a mulher tinha abandonado, os filhos dele ficaram para sempre esperando a visita do pai. E o pai não retornou para visitar esses filhos. E foi morto aqui no Brasil por acidente nessa situação. Bem, 20, 30 anos depois é que os filhos acabam tendo acesso a um recorte de jornal e alguém entrega para eles, porque eles tinham nomes muito parecidos, e aí eles ficam sabendo que o pai teria morrido numa prisão no Brasil. E pelos organismos internacionais, pelos familiares que sempre acompanharam esse tema, esse pleito da busca desse corpo chegou no Ministério Público Federal em São Paulo. E por sorte também era numa quadra, constava que ele tinha sido enterrado numa quadra específica que não tinha sido objeto de exumação para a vala de Perus. Eu tinha tudo isso já mapeado na época, isso foi mais ou menos em 2007, 2008. Fizemos a exumação do Miguel Sabanuê e conseguimos também, por colaborações diversas, colher o sangue do irmão que estava na Espanha, de um dos filhos, e o exame, e aí tudo bateu, né, as características do corpo, né, e também o exame de DNA bateu, e os filhos disseram que então queriam receber as cinzas do pai. O governo brasileiro reabriu o caso pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que eu ainda não era presidente, mas foi reaberto, indenizaram a família, e a família veio pessoalmente buscar o corpo, e pasme, né, o governo na época, em 2010, o governo Dilma, eu acho, não quis entregar pessoalmente os ossos para a família, mas eles receberam, agradeceram muitíssimo e disseram que nós estávamos não devolvendo apenas as cinzas do corpo do pai, mas a história deles, né? O que significa esse direito à morte? Você tirar o direito à morte? Direito ao enterro. Ao enterro. Direito ao enterro digno. É um direito humano, né, básico, que a gente quase não pensa nisso, porque ele é muito óbvio, né, porque ele é ancestral. É aquele direito de você cultuar a morte de um ente querido, de você dar para ele um enterro de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas vontades, de acordo com a sua religião. E como assim as pessoas normalmente têm isso, né, elas às vezes não imaginam o que é ter subtraído de si. Agora, a história da humanidade revela que essa é uma das penas mais terríveis, né? Na nossa Constituição diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Essa punição, ela é realmente suprimir da família até o direito ao enterro, ela é uma punição que ultrapassa a pessoa do condenado, né? Por mais que eu discordo dessa visão, mas muita gente diz, esses jovens se envolveram numa guerra e eles estavam lá para o que deve ver. Bom, se isso é verdade, a família pelo menos deveria ter direito ao corpo, né? Uma regra básica do Código de Guerra é a devolução do corpo dos caídos, né? Tem a Odisseia, né, que conta, né, a história do rei Príamo, né, rogando, implorando para o Aquiles o corpo do filho, porque ele precisava enterrar o corpo do filho. E os exemplos são imensos, né, antigo, né, por aí afora. E, aliás, até tinha um nome essa lei, o Édito de Creonte, né, que era o rei que disse que o corpo dos caídos, dos inimigos, não seria devolvido. E isso no Brasil é exatamente o que foi feito. Eles matavam e não deixavam as famílias saberem.
Como é que fica o Supremo e as decisões das cortes internacionais a respeito dos crimes contra a humanidade? Então, o governo brasileiro, em primeiro lugar, quando ele editou a Constituição de 88, ele disse na Constituição: eu me submeto às decisões de tribunais internacionais sobre direitos humanos. O governo disse isso pela Constituição. Depois, ele foi lá e assinou o Pacto de São José da Costa Rica e ele se vinculou à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, ele disse que em casos de graves violações a direitos humanos, ele cumpriria o que a Corte Interamericana decidisse. Quando vem a questão da lei da anistia, chega para o Supremo uma ação de descumprimento de preceito fundamental, porque a lei da anistia é anterior à Constituição. Em 2010, o governo brasileiro, o STF, por uma interpretação pouco jurídica, mas política, né, dizendo que havia um pacto e que o Brasil precisava seguir adiante e que tinha que virar essa página. Então era melhor que a lei da anistia abrangesse as violações cometidas pelos agentes da ditadura, mesmo que isso não estivesse expresso em seu texto. Foi isso que o governo brasileiro, aliás, que o STF disse. Só que concomitantemente já estava correndo na Corte Interamericana pedidos no mesmo sentido. Poucos meses depois dessa decisão do STF, vem a decisão da Corte Interamericana, dizendo: ok, vocês têm a lei de anistia, mas ela não vale para as graves violações a direitos humanos cometidas pelo Estado. Então, não é uma decisão que se sobrepõe à decisão do STF, mas é uma decisão que, baseada naquilo que o governo brasileiro disse na Constituição, que ele iria se submeter nesses temas a uma jurisdição internacional, a Corte, respeitando então isso de acordo com a nossa Constituição, disse: olha, nesse tema, graves violações, essa lei não vale. Foi uma decisão muito interessante, porque ela respeitou a decisão do STF de que a lei de anistia era válida, mas ela simplesmente disse que nesse tema que o governo já tinha se comprometido com ela, nesse tema a lei de anistia não poderia ser aplicada. Então essa é a situação atual. Nós não afirmamos que existe uma hierarquia, mas nós dizemos que existem competências distintas, né? Então o STF disse em uma área e a Corte disse outra coisa na questão das graves violações cometidas pelo Estado, chamado terrorismo de Estado. E infelizmente essa nova decisão da Corte Interamericana não foi apreciada pelo Supremo. O nosso entendimento é de que ela é auto-aplicável, nós continuamos entrando com as ações, até hoje já tem mais de 20 denúncias propostas contra os agentes da ditadura, as pessoas que ainda podem ser localizadas, mas as ações estão praticamente paradas. Por exemplo, a ação contra o desaparecimento do Rubens Paiva, que tem uma série de provas, os réus estão vivos, né? E foi suspensa a ação, ainda pelo ministro Teori Zavascki, com base na lei de anistia. E essa decisão foi posterior. Então, estamos aí no aguardo. Essas questões estão agora conclusas com o ministro Fux, né? Eu mesma já fui, acho que 3 anos atrás, em reunião pessoalmente com ele, com o presidente da Comissão de Anistia, que era o Paulo Abrão, pedi para ele dar andamento. Já fizemos reuniões com o ministro Lewandowski, que era o presidente à época do Supremo Tribunal Federal. Agora, a procuradora-geral Raquel Dodge, um dos primeiros pronunciamentos dela sobre o tema foi pedindo para que se dê andamento a esse tema, e até agora o STF não se pronunciou. Esse caso da CIA, de algum modo, expõe a Comissão Nacional da Verdade? Expõe. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, primeiro que o tempo foi muito curto, né? Eles poderiam ter pedido mais prazo e poderiam ter aprofundado mais. Agora, pelo tempo curto que eles tinham, eu acho até que eles fizeram muito. Pela lei, né, que editou, que criou a Comissão Nacional da Verdade, eles tinham um objetivo muito amplo, né? Era para apurar as mortes de, nem me lembro mais, 60 até no 89, então, aliás, de 45 a 89, assim,
o Legislativo na época não queria dar a impressão para o Exército de que era uma Comissão Nacional da Verdade voltada para esta ditadura, de 64 a 85. Então eles colocaram lá um período, acho que de 45 a 88. Mas apesar de tudo isso, eu acho que eu tinha uma expectativa até abaixo e o relatório foi muito bom da Comissão Nacional da Verdade, tendo em vista todos esses fatores. E foi bom por quê? Foi bom que na sua primeira recomendação ele já diz que deve ser responsabilizados os autores, a lei de anistia deve ser reinterpretada, então o STF está descumprindo expressamente as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Ela elenca nominalmente os autores desses graves atos, ela traz dezenas de nomes, o que para nós foi uma surpresa, né, eles terem coragem de apontar esses nomes. Tendo em vista que ela teve um tempo muito exíguo, ela recomenda a criação de um órgão permanente de apuração desses fatos. Então, desde a edição desse relatório da Comissão Nacional da Verdade em 2014, o governo brasileiro está em mora, porque ele não criou esse órgão definitivo de segmento, né? A abertura de documentos desse tipo demonstra a necessidade de se ter, né, um órgão desse tipo, um órgão oficialmente responsável por essas informações, para cessar essa história de verdade a conta-gotas. Né? Os familiares ficam à deriva. Né? De repente, um pesquisador acha um documento nos Estados Unidos, né? E não se tem um compromisso do governo brasileiro com o tema. Né? Outro ponto, a Comissão Nacional da Verdade recomenda o apoio e estrutura a comissões já existentes, como a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que eu passei a presidir a partir de 2014, e a Comissão de Anistia. E o que acontece? Essas duas comissões não têm orçamento próprio. A Comissão de Anistia, desde 2016, já passou por mais de 3 presidentes. Ela, aliás, pela primeira vez na história, ela está tendo as suas decisões descumpridas por um ministro. Né? Comissão sobre Mortos, a gente só está tendo condições de fazer alguma coisa por uma situação de conjuntura, de ter pessoas agora que tem ali no momento um grande envolvimento, mas não tem orçamento específico. Né? Nós conseguimos algumas emendas parlamentares, mas se não fosse isso, não haveria condições de se fazer nada. Então, realmente não há uma postura, um envolvimento não vou dizer do governo, porque o governo ele tem muitas camadas, mas do órgão principal do governo, isso com o atual governo e até do governo anterior. Né? As questões relacionadas aos militares é aquilo que se chama de realpolitik, são temas delicados em que os governantes preferem não se dedicar. E isso realmente é muito triste para os familiares que dependem de revelação de documentos dos Estados Unidos, né? E enquanto que se a gente tivesse aqui relatórios e toda a documentação do período, nada disso seria necessário.